Tramita no Congresso Nacional a proposta para a criação de cotas para negros nas eleições de deputados distritais, estaduais e federais. O texto deverá levantar o debate desde a esfera federal até a política local do DF. Para debater este tema, trouxemos ao estúdio o autor da PEC, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, João Bosco Borba, presidente do ANSEABRA, Associação de Empresários Negros, Tiago Monteiro, cientista político, e Valdir Borges, jornalista. Acompanhe os melhores momentos do Clica Debate desta semana. Nós vivemos uma realidade recente, há poucos anos atrás, a questão da eleição do Barack Obama nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o João Bosco Borba. Qual a visão do empresariado negro tocante a essa PEC proposta pelo deputado Bosco? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o deputado Luiz Alberto, porque ele coloca, de fato, o debate no eixo. Nós temos no Brasil duas formas muito interessantes da política. Primeiro, que nós temos uma postura hereditária de um setor econômico que comanda as eleições. Por exemplo, a eleição não é decidida pelo debate, não é decidida pela proposta. Muitas vezes é decidida pelo poder econômico. Se nós pegarmos a última pesquisa, os 100 parlamentares da Câmara Federal mais bem votados tiveram recursos das 10 maiores empresas do Brasil. Então, hoje, a eleição está calcada exatamente da quantidade de recursos que eu tenho, não pelo debate. Com a comunidade negra, ela, pela sua história, ela não tem um fator de desenvolvimento econômico, está se construindo isso. Acho que a PEC ela vem fazer o que já foi positivo na política de cotas nas universidades, é criar um modelo que vá intensificando a participação política da comunidade negra. Bom, boa tarde, Rafael, Valdir, deputado Bosco, a todos os telespectadores. Com relação ao modelo como foi proposto, né, tirando um pouquinho do debate social em que se deve ter e que se é positivo, mas focando exatamente no texto como foi apresentado, ele pode sim causar distorções no nosso sistema eleitoral e inviabilizar o acesso de uma maneira democrática, como hoje é o sistema, apesar de nós sabermos que há deficiências no acesso de candidatos, né, e que, enfim, como bem colocou o Bosco, do poder econômico, é uma outra questão, mas teoricamente nós temos um acesso democrático, livre. E isso pode interferir, principalmente em se tratando de um sistema eleitoral de lista aberta. Então, as dificuldades de se implementar isso são grandes, aumentam as distorções que hoje no nosso sistema começam com a questão do teto e o piso e o teto de representação de cada estado na Câmara dos Deputados, né, como bem coloca o deputado também na justificativa do projeto que ele apresentou, né, onde os estados que têm estados subrepresentados e subrepresentados, com um teto mínimo de 8 parlamentares e um teto máximo de 70, isso já traz uma distorção ao que é um sistema que seria para ser proporcional, ou seja, eleger representantes de acordo com o número de habitantes mesmo, né, eleitores em cada circunscrição. Então isso pode contribuir para aumentar a distorção. Quando nós soubemos dessa presença preciosa do deputado Luiz Alberto, nós fizemos questão de ir à rua, perguntar para o povo o que ele achava, o que o povo acha dessa PEC. E eu gostaria de convidá-los para assistir o que nós escolhemos. A princípio eu acho um absurdo, porque além das faculdades, em eleição, cara, vai ser uma coisa só o Brasil mesmo, né, para falar isso. Olha, eu não concordo, assim, porque eu não concordo nem na universidade. Eu acho que a capacidade é igual para todos, né? Não é cor que vai definir o que a pessoa é, né? E o que ela é capaz de fazer. Eu acho que todos são capazes. Essa é a minha opinião sobre isso daí, que hoje em dia não tem isso daí mais não. Hoje em dia o negro tem que ter a mesma coisa sobre o branco. As cotas para negros nas eleições eu acho importante. Muito igual a cota para mulheres nos partidos. É importante porque vai disponibilizar, vai dar acesso aos negros de estarem concorrendo a uma vaga nas assembleias, no Congresso Nacional. Isso é muito importante para a democracia, no meu entendimento.
Olha, eu não concordo com o sistema de cotas. Eu tenho visto que isso tem favorecido muito mais um sistema desigual do que igual, né? Na tentativa de você tratar com igualdade todos os cidadãos, você acaba que prejudica uma boa parcela. Eu acho que você tem que pleitear qualquer tipo de cargo ou qualquer tipo de vaga mediante o seu próprio esforço, não teria necessidade de cotas nem para negro, nem para mulher. Eu acho que isso a gente precisa rever, né? O sistema de cotas, ele tem, na verdade, desfavorecido uma minoria e não favorecido. A gente instiga muito mais a disputa do que o que a gente realmente precisa, que são pessoas que tenham dentro de si o interesse em fazer o melhor pela nação. João Bosco Borba, você acha que o quê? Que isso pontua o quê? A falta de consciência política da população, ou de repente entender melhor a política para poder avaliar um tema tão urgente e importante como esse? Eu fiquei feliz que eu ouvi, vou dizer por quê. Eu acho que a PEC do deputado Luiz Alberto vai dar certo, porque o Luiz Alberto sabe que há 15 anos atrás era da mesma forma que as pessoas falavam. Então, eu estou vendo que nós vamos poder caminhar nesse sentido. Mas agora, voltando ao assunto, de fato tem uma questão da desinformação. Isso é notório. Mas o principal que eu acho que deu, ninguém disse que os negros estão incluídos dentro do processo legislativo brasileiro. É isso que é interessante. Nós não estamos incluídos nesse sistema. E a partir disso temos que construir o Estado brasileiro, construir a questão da democracia. O Valdir perguntou o Obama. Como Obama se torna candidato presidente dos Estados Unidos, sendo a comunidade negra americana é apenas 10% da população americana, não é 50%, é 10%. E um fator fundamental disso foi que os negros foram incluídos dentro da política no Partido Democrata e Republicano. Nós quase tivemos agora a possibilidade de ter 2 candidatos negros candidatos aos Estados Unidos. Sim. Nesse sentido. Porque a política que decide tudo. Decide que se nós vamos ter bomba nuclear ou se vai ter leite para criança. Tudo se passa pela política. E se você não tem uma dinâmica a partir dessa formação da comunidade negra, com seus pares sendo representados, você passa a não fazer parte da nação. E aí corre o risco, sim. Eu acho que o que corre risco com a democracia é a não inclusão de um setor da sociedade brasileira. Sim, com certeza. O que dificulta o acesso à política é exatamente os meios por quais elas são financiadas, a capacidade de se articular de cada parlamentar e angariar apoio e, principalmente, a questão com relação a consciência política do cidadão deve ser estimulada. Então, a partir do momento que você aumenta os meios e facilita de forma equânime a postura da população de poder se candidatar a um cargo público, aí sim você começa a quebrar a questão de mitigações de entrar ou não num sistema político. Agora, eu concordo plenamente com o deputado de que há uma subrepresentação, assim como a questão das mulheres, a telespectadora colocou muito bem, e eu acho que a PEC deveria ser nos moldes, deputado, o senhor me desculpe, né, mas acho que uma alternativa até para que ela seja mais facilmente apreciada e possa vir a ser aprovada pelo Congresso, nos moldes do que nós temos com as cotas das mulheres. Você obriga os partidos a ter um percentual mínimo de candidatos mulheres, que hoje nós estamos em 30% disso estabelecido, e a população vota abertamente, querendo votar em um parlamentar de qualquer um dos gêneros, e tem que se valer pelas suas ideias. Então, hoje nós continuamos com a subrepresentação da participação feminina no parlamento, diminuiu em relação à legislatura passada, ou seja, em 2006 nós tivemos um percentual maior de mulheres no parlamento e hoje nós estamos com cerca de 8%, algo em torno de 40 deputadas. Então, isso diminuiu, mas quem escolheu essa diminuição foi a própria população, que deixou de eleger mulheres, mas que tinha-se um quantitativo mínimo disputando a eleição. Então, eu sugiro ao deputado que ele modifique a redação do seu projeto no sentido de que ele estabeleça um percentual de cotas, uma reserva, dentro da legenda partidária. O partido tem que disponibilizar um número X de vagas
para negros e aí sim colocar em votação de maneira equânime e democrática, como é para todos os outros segmentos. Senão nós vamos estar diminuindo o acesso das demais segmentos sociais ao parlamento. É interessante o debate exatamente porque ele permite as diversas interpretações e sugestões acerca do tema. Um telespectador que foi entrevistado, ele falou assim, só no Brasil mesmo. Isso demonstra o desconhecimento da política internacional, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa e a maioria dos países que eu identifiquei mecanismo de reserva de vagas no parlamento foram em relação a gênero, ou seja, vagas para mulheres. Aqui na América Latina, o país que tem mais negro em termos percentuais no parlamento é a Colômbia, e que tem menos percentual de negros do que o Brasil. No entanto, tem mais parlamentares no seu parlamento porque criou um mecanismo de cotas para o parlamento. A reserva no partido demonstrou, com a questão das cotas para mulheres, a insuficiência do mecanismo. Nós queremos efetividade. Ou seja, quando eu proponho a reserva das cadeiras na Câmara Legislativa, tanto federal, estadual e distrital, essa reserva vai obrigar todos os partidos a disputarem aquelas vagas. Quando você estabelece do partido, precisaria haver, até não descarto essa possibilidade, mas precisaria haver uma grande e ampla reforma partidária. Porque o que ocorre? Se as mulheres têm 30%, mas o mecanismo de poder interno do partido define quem vai ganhar a eleição. Por exemplo, a direção partidária define quem vai ser o puxador de voto. Vai ter mais presença na televisão, vai se expor mais, portanto, induz o eleitor a votar naquele que aparece mais. Então, esses mecanismos todos que nós temos, que foi experimentado no Brasil em relação à questão da mulher, demonstrou que não teve efetividade na presença da mulher no parlamento brasileiro. Dentro do que o senhor falou, deputado, não deixa de ser um mecanismo de combate à exclusão. Exatamente. Ô Bosco, isso é um caminho para acabar com a desigualdade? Eu pergunto às pessoas se foram contra as cotas na universidade, por que há 10 anos atrás os 450 mil negros e negras que estão pelo ProUni, onde eles estavam, e aonde estavam os 120 mil negros e negras que estão nas cidades federais e estaduais? Por que eles não estavam antes? Por que eles estão agora? Né? E por que a maior universidade histórica, a Universidade Paulista de Medicina, nos seus 67 anos, nunca teve um negro, nem médico, nem enfermeiro, hoje está com 46 negros a partir da política da afirmativa de cotas? Eu tenho que perguntar isso. Nós temos hoje dados que deu certo. O Brasil é um país, Valdir, que tem uma exclusão histórica. E não foi feito o processo de reafirmação da comunidade negra, que veio como escravo, e depois, na libertação, não teve todo um trabalho a partir da Lei Áurea. Nós costumamos dizer a pessoas, quando o trabalho não era algo digno, chamaram os escravos para construir esse país. Quando foi algo digno, jogaram os negros para pelo mercado de trabalho. Só pegando seu gancho dos italianos, eu não sou contra a vinda dos imigrantes para cá. Foi feito, o que foi errado é o processo que foi pré-estabelecido e o processo do Estado brasileiro. O que foi de investimento de 1800, de 1900 para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, São Paulo, e o que foi para o nosso Nordeste, a Bahia, Ceará e Nordeste. Então, isso mostra um pouco essa dinâmica. Eu acho que a PEC, ela resgata dois momentos que eu acho que são fundamentais. O primeiro momento é que você muda, deputado, o horizonte político, porque você passa a ter novos agentes políticos. Porque existe uma cadeira hereditária do setor da elite brasileira. Eu tenho dinheiro, eu tenho meus pares, eu elejo. Eu acho que é isso, propriamente dito. E o segundo ponto, você obriga a dar oxigênio aos partidos. E sou favorável a uma reforma política também. Inclusive eu acho que nós deveríamos também lutar, a sociedade como um todo, né, de fazer uma constituinte revisional para discutir a reforma política. Essa é uma outra questão. Deputado, em que estágio, antes de cortar o Bosco, em que estágio está essa PEC no Congresso? Olha, para apresentar uma PEC para o telespectador entender, claro. Você precisa de adesão. Um projeto de lei ordinário não, você pode apresentar individualmente, mas uma PEC, que é uma mudança constitucional, eu preciso da adesão de no mínimo 171 assinaturas de parlamentares. Não foi fácil receber essas assinaturas, porque os parlamentares achavam que isso criaria problema e tal, mas eu insisti, debati e consegui. Hoje ela se encontra na Comissão de Constituição e Justiça,
para ser analisado não o mérito dela, que não é papel da comissão, mas a constitucionalidade da proposta, tá certo? Passada essa fase, ela então vai à mesa da Câmara, instala-se então uma comissão especial que tem um prazo regimental para apresentar um relatório. Nesse relatório, aí as diversas contribuições vão ser debatidas. Por exemplo, uma das que eu pretendo estimular é que essa reserva de vaga, que eu pensei em colocar, mas depois eu deixei para o debate, que é que metade dessa reserva para negros seja metade de homens, metade de mulheres.